a luta mais importante de One Piece chegou ao fim. Com a queda de Davy e Zebek, o bando dos Piratas Rocks finalmente se desfaz e cada um dos seus membros toma seu próprio rumo. Akuma no Mis que antes não sabíamos a quem pertenciam, agora são mostradas, aumentando a importância de personagens que muitos nem se lembravam. God Valley marcou o fim de uma era, mas os acontecimentos internos permaneceram nos corações daqueles que participaram e os fez crescer. No fim, cada uma das pessoas que sobreviveu continuou a traçar seu próprio caminho, buscando uma forma de livrar o mundo das garras do próprio mundo. Dito isso, já se inscreve no canal e deixa o like, porque o capítulo 1165 de One Piece começa exatamente de onde paramos. Rox, agora controlado por Imu, está chorando, implorando para ser morto. De alguma forma, ele consegue usar a voz de todas as coisas para se comunicar com Roger e Garp, provando que no fundo, sua consciência ainda estava por lá. Me parece que ao sofrer os efeitos do Dome Reverse, Rox se segurou ao ponto de não ser apagado totalmente. O que na minha concepção, pessoal, é muito pior. Ele se viu em uma situação onde suas próprias mãos se levantaram contra sua esposa e filho, e imagino que pelas suas lágrimas ele tenha imaginado que foi o responsável por ceifar a vida daqueles que amava. Imagine essa situação como se ele tivesse sido colocado no banco do passageiro do próprio carro. Por outro lado, Roger e Garp parecem estar confusos com essa voz dentro de suas cabeças. Ao mesmo tempo que eles veem o Rox pedindo para ser abatido, eles têm que lidar com um pirata extremamente poderoso que nessa forma ficou ainda mais forte. Diante disso, enquanto Roger segura um dos ataques do Zebek, Garp consegue envolver seu punho com um poderoso haki e acertar seu inimigo bem no meio da fuça. Sinceramente, essa cena parece ser tirada de uma receitinha de bolo. Porque se voltarmos em um ano, nós vimos o Luffy acertando um baita de um soco no meio da cara do Kaido, praticamente da mesma forma que estamos vendo seu avô fazendo aqui. O Oda tem se esforçado cada vez mais para traçar um paralelo entre a antiga e a nova geração. Contudo, mesmo acertando esse ataque em cheio, Rox mal se moveu. E na sequência, ele revida com um haki tão poderoso que faz com que Roger e Garp saiam voando e se choquem contra uma parede. Acompanhando esse impacto, a aura de haki do rei se expande junto do grito do Rox, fazendo com que toda a ilha comece a tremer e o céu se parta da mesma forma que nós vimos os maiores confrontos até então. Nesse momento, as pessoas ali presentes sabiam que não havia mais o que fazer a não ser recuar. Nós vemos Silver Axe e o Chique partindo, ordenando que seus homens respectivamente recuem, pois aquilo demarcava o fim dos Piratas Rocks. Cara, sinceramente eu quero puxar um pensamento aqui, porque desde o ano todos nós nos coçávamos para ver como que isso tinha acontecido, como alguém como o Rox teria deixado seu bando se diluir. Felizmente, nós descobrimos que ele não controlava ninguém com garras de ferro e que seu fim foi muito mais triste e brutal. Só que se focarmos apenas nesses piratas problemáticos, com o Rox ou sem ele, um dia eles iriam se separar. Bom, seguindo no meio de toda essa confusão, nós vemos a cena que simultaneamente os Dendemushis do Roger e do Garp tocam. Seus companheiros estavam preocupados com eles, mas diante daquele cenário, os dois, com um olhar extremamente sério, respondem em unissom que eles iriam retornar. Mesmo depois de terem sido mandados voando, os dois se levantam e tiram suas capas, dando aquele ar de agora a luta vai ficar séria. Foi um verdadeiro farm de aura. Além do mais, a cena que eles respondem ao Dendemushi, o Oda fez de propósito o paralelo do Luffy com o Ace. Cara, não tô dizendo nada demais, porque é óbvio que eles vão ser parecidos com seu filho e seu neto, mas aqui no caso, o cara tá igual, e a situação em que eles estão inseridos, sangrando e ofegantes, lembra muito Marineford. Seguindo, no momento em que os dois se preparam, Garp ainda menciona que a ideia dele inicial era prender Roger e Rox, enquanto Roger diz que só queria ter ido pra lá para resgatar a Shaq, pegar os tesouros e cair fora. Parece, pessoal, que nenhum dos planos se concretizou, e agora eles são obrigados a se unirem para lidar com um problema bem maior à sua frente, o Demon Rocks. Diante disso, Zebek avança como uma besta sanguinária, estocando sua espada com toda a força, enquanto vários raios negros saem dela.
Porém, com velocidade e foco, Garp e Roger conseguem desviar e preparar um contra-ataque. Primeiro, o Roger, usando sua espada, acerta o Rox pelas costas, fazendo-se chocar contra as pedras e perder o equilíbrio. Aproveitando a brecha, Garp pega-o pelos pés e o joga do outro lado, imobilizando para que, mais uma vez, Roger acertasse um golpe poderosíssimo com seu Haoshoku. Cara, o impacto proveniente desse combo é tão ridiculamente forte que ninguém consegue não prestar atenção. É como se a própria ilha tivesse gritado em fúria mediante aquele confronto. Ao mesmo tempo, nós vemos a reação dos piratas Roger. Aparentemente, eles estão muito próximos de conseguirem fugir e até mesmo a Gloriosa chegou para pegar uma caroninha. Olha, nada esperta essa mulher, hein? Como eu disse, era o fim dos piratas do Rox. E assim, o objetivo da ex-imperatriz de Amazon Lily sempre foi ir para o mar para poder ficar se encontrando com o Roger sempre que possível. E agora que a Shaka estava muito bem agarrada com o Rayleigh, talvez, na cabeça dela, o Roger pudesse dar um pouco de bola. Enfim, F no chat para essa guerreira, porque sabemos que nem assim ela conseguiu. Aí eu não sei se eu devo julgar ela ou o Roger. De qualquer forma, do outro lado da ilha, nós vemos que Kaido e Big Mom nem estão tão feridos depois de sofrerem o ataque do Rox. Pra falar a verdade, eles nem parecem estar se incomodando tanto. Lilin apenas fala pro Kaido que agora ele tem uma dívida pra vida toda com ela e que vai chegar o dia em que ela vai aparecer para cobrar. O futuro Rei das Feras, por outro lado, argumenta que ele pegou a fruta porque conseguiu vencer Lilin na corrida e que a partir de agora irá montar uma tripulação à base de violência e que se ela vier pra cima, ele vai mandá-la embora à força. Sinceramente, essa interação entre esses dois explica muito bem o que vimos em Wano. O que eu quero dizer é que a relação entre Kaido e Big Mom é uma relação de irmãos, meio problemáticos, mas sim, irmandade. Desde que Kaido se juntou aos Rox bem novinho, Lilin tem sempre dado dicas e ajuda quando ela quer. No fim, ver que Kaido a atraiu de certa forma mexeu muito com ela. E o resultado disso é que só lá em Wano que eles conseguiram deixar suas diferenças de lado e formaram uma aliança. Agora, em relação ao Newgate, que simplesmente sumiu depois de defender o ataque do Rox, na verdade ele tá bem de boa e não parece nem um pouco ferido. Ele estava andando de boa para poder ir embora da ilha, quando um homem o chama perguntando se ele tinha sido responsável por derrubar aquela gigantesca montanha. Ao se virar, o Barba Branca se depara com um rosto bem conhecido por nós, porém um tanto quanto mais velho, eu diria. O cara que estava falando tem exatamente a mesma cara do Marco e o seu nome é Polo Graham, capitão dos piratas Polo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Por acaso você pegou essa piadinha? Tudo indica que esse cara é o pai do Marco e o nome dele é Polo, ou seja, Marco Polo, aquele jogo que você joga dentro da piscina ou aquele explorador europeu que viajou para a Ásia pelas rotas de seda. Bom, sinceramente, é algo que eu vejo claramente o Oda Troll fazendo e rindo e esfregando as mãos assim, ó, dentro do estúdio dele enquanto tá escrevendo. De qualquer forma, aparentemente foi aqui que o Polo se juntou ao Barba Branca e possivelmente morreu, deixando o Marco para ser criado com o homem mais forte do mundo. Também, do lado, nós vemos o Ganzu e a Stussy e o Gilbassar correndo com os tesouros. Inclusive, dei uma olhada bem de perto no Gilbassar. Tá vendo aquele fantasminha ali? Por acaso isso daí não seria Horo no Mi, que hoje pertence a Perona? É isso que eu digo, várias frutas extremamente importantes e fortes estão sendo reveladas, principalmente sendo usadas por membros dos Piratas Rox. Avançando, no meio da confusão também vemos que o Dragon conseguiu se recompor e perder a sanidade, porque ele invadiu um navio da marinha e está apontando um rifle para a cara do seu superior, exigindo que ele salve algumas pessoas inocentes. Como eu disse, é aqui que o Goat, o herói de God Valley, se formou. Ele literalmente saiu de um soldadinho inexperiente e indefeso que apenas seguia ordens para um revolucionário com sangue nos olhos que ameaça qualquer um que obedeça cegamente ao governo. Eu não duvido nada que depois daqui ele tenha começado seu treinamento baseado em tudo que viu seu pai fazer. E afinal, tudo em One Piece é baseado no sonho das pessoas e seus hakis são a manifestação do desejo e da vontade. Também, nesse instante, nós vemos Gaban e Rayleigh voltando para ajudar o Roger e ordenando que o resto da tripulação não os sigam e os esperem em mar aberto. Antes que eu me esqueça, já longe de God Valley, nós vemos Imusama ainda possuindo o corpo do Ancião Saturno. O governante supremo dá a ordem para que esse incidente nunca tenha acontecido. Da mesma forma que ele ordenou
a exterminação de Luluzia. Aqui eu preciso ser sincero, imaginei que Uranus iria aparecer nos céus e acabar com a ilha, mas acho que nem seria necessário, o resultado daquele confronto seria suficiente para afundar a ilha. Temos também o narrador explicando que o incidente de God Valley teve um nível de sigilo classe S e que a divisão G11 da Marinha junto da Cypher Pool 6 eliminaram qualquer registro sobre o evento. Essa parada foi tão séria que até mesmo os nobres mundiais que estavam lá presentes tiveram seus registros destruídos para que nada conectasse God Valley ao governo mundial. Diante de tal atrocidade, voltamos para o confronto principal e a principal razão pela qual Garp não largou a Marinha. Primeiro, precisamos ressaltar: a outra montanha de God Valley acabou de ser destruída no meio do confronto daqueles 3 monstros. Então, do mais absolutamente nada, enquanto estão dando aquela respirada, Roger vira pro Garp e pergunta se ele sabia da existência de Imu e que a tal justiça deles é uma piada. Para nossa surpresa, o vice-almirante concorda sem nem inventar uma desculpa. Nisso, Roger diz que se o Garp for deixar a marinha, que era para ele se juntar ao seu bando. Cara, só a imagem dessa possibilidade me fez ficar super arrepiado. Imagine um universo paralelo onde o Garp realmente tivesse a chance e a possibilidade de aceitar esse convite. O bando dos Piratas Rogers com Roger e Garp seria algo que superaria até mesmo os Piratas Rocks. Porém, infelizmente, de maneira muito séria, Garp diz que não pode fazer isso, afinal, se ele o fizer, quem é que vai proteger os marinheiros lá dentro? Por isso que eu volto e afirmo, agora mais ainda, tem grandes chances do Garp ter criado a Sword. Antes de eu fazer essa leitura barra análise de capítulo que eu sempre faço pra vocês, eu já gravei um outro vídeo onde eu falo que God Valley mudou todos os personagens daqui. Então em breve vocês vão poder acompanhar cada ponto de maneira mais detalhada. De qualquer forma, Roger e Garp percebem que não estão conseguindo causar danos reais no Rocks, mesmo usando o Haki do armamento, o que não faz sentido pra eles. Eles sabem que se não superarem aquele efeito, os ataques não vão passar e por isso, nesse momento, o Roger sugere o impensável. Ele propõe que ambos liberem o máximo dos seus hakis do Reis em um único ataque, como se fosse uma descarga final. É uma jogada extremamente arriscada, porque caso eles façam isso e falhem, eles ficarão sem forças para continuar e será o fim. Contudo, se existem pessoas que assumiriam esse risco, são esses dois aí que, venhamos e convenhamos, são 2 das maiores lendas que já pisaram nesse mundo. Diante disso, eles se preparam. Garp olha para o Rocks e diz que não sabe como consolá-lo, mas entende a dor que ele está passando. Em contrapartida, Rocks está chorando, desesperado, mais uma vez provando que ele sempre esteve ciente do que estava acontecendo. Roger também parece que está querendo chorar ao ver aquela situação, mas se segura e começa a girar sua espada, enquanto Garp gira os seus punhos. Então, em um ataque duplo, o futuro rei dos piratas e o futuro herói da marinha libertam suas técnicas mais poderosas. Hinokagutsu Chinois e Infinitum Explosion. O ataque do Roger consiste em uma quantidade absurda de estocadas com sua espada que trespassa a defesa do Rocks e o corta em vários lugares. Já o Garp usa uma metralhadora de socos tipo Gomu Gomu no Gatling do Luffy. A intensidade dos seus punhos também é como se vários meteoros estivessem se chocando contra o alvo, causando várias crateras onde bate. Nesse momento, nós vemos o Demon Rocks sendo completamente trucidado e seus olhos se fechando. E por mais que o governo tenha tentado esconder tudo que rolou por lá, era impossível, porque o grupo sob o comando de Rocks is Back era uma organização que moldou a era através do caos. Era óbvio que o colapso dos Piratas Rocks iria abalar o mundo com as suas ações que perduram até os dias de hoje. A cena final do Rocks me deixou completamente triste. Podemos dizer que esse cara foi um herói que foi taxado de vilão. E sendo herdeiro da família Dave e membro do clã Lee, teve o pior fim possível, pois ele não morreu seguindo seus princípios e termos. Negaram a ele a coisa mais importante para cada um dos membros desse clã, a possibilidade de ser livre e fazer suas próprias escolhas do início ao fim da sua vida. Então, por mais que a batalha em si tenha sido épica, no fim foi triste. Agora eu peço que vocês comentem aí o que vocês acharam desse duelo incrível que com certeza vai marcar o One Piece pra sempre, e se você também acha que isso deveria ser adaptado por meio de um filme. Porque sinceramente, Rocks foi um dos melhores personagens já feitos nessa história, e God Valley foi o melhor flashback. Portanto, uma experiência de ultra qualidade é o mínimo que nós precisamos para apreciar mais uma vez o fim da lenda que morreu como demônio, mas deveria ter sido
um rei.